Olá, Catarina. Olá. Encontrei o mapa e vim para aqui. Exatamente. E cheguei ao ponto certo, até porque vamos falar de um tema nunca antes também focado, menos na nossa conversa, no que diz respeito a estas questões familiares, e que tem a ver com algo muito doloroso que todos nós, enfim, infelizmente, vamos sabendo ao longo da nossa vida, umas pessoas mais ferozmente do que outras, do que é a perda, de facto. E lidar com a dor em família e saber fazer o luto é também, se me permites, uma arte, no sentido de é preciso ter essa consciência do que é a quem fica e quem vai e o deixar ir também, viver a sua vida, não é? Mas vamos começar pelo início. Tu, de facto, deves ter também, pela tua experiência, muitas pessoas que durante anos vivem com o luto, com a perda, de uma forma muito difícil e que nunca mais, se calhar, regressam àquilo que eram. Pronto, tirando aqui o nunca mais, mas o que é facto é que muitas vezes as pessoas vêm pedir ajuda, quer a nível da terapia individual, pessoas que tiveram perdas precoces na infância, na adolescência, e que na nossa sociedade nós queremos ajudar muito. Ser forte, não chores, porque morreu um irmão, tens que dar apoio aos teus pais, vais ser forte, vais dar a voz, porque morreu a mãe, morreu o pai. Aquela pessoa, pelo exatamente. E, portanto, muitas vezes vemos pessoas a passarem, ou até na idade ativa, que, pronto, põem para trás das costas e temos que avançar, ou porque tenho uma série de filhos e tenho que avançar e portanto, as coisas ficam. E muitas vezes ficamos com lutos de alguma forma bloqueados. Às vezes ficamos aqui com depressões arrastadas. Às vezes ficamos aqui com uma série de pensamentos que... E estamos a falar aqui de 10, 15 anos, às vezes, que ficam. Tenho pessoas com 30 anos, com mais de 30 anos, marcas a pedirem ajuda e a virem falar. Eu nunca consegui lidar com a morte da minha mãe quando eu era jovem, com a morte de um irmão, com a morte de uma avó. Quer dizer, portanto, não houve espaço para falar. Eu tive que ser forte, a minha família estava completamente destroçada, tive que ser eu a dar apoio, ou eu não conseguia aguentar, eu bati a porta e vim-me embora lá de casa. Portanto, isto são tudo situações recorrentes, ou seja, os lutos individuais demoram tempo. Muito bem. Isto é uma coisa muito importante que na nossa sociedade temos 5 dias e já está, ao final do mês entre amigos já não se fala. É preciso lembrar-nos que efetivamente o luto demora muito mais do que isso. Um luto, nós dizemos que é um luto dito normal, isto é muito relativo. Como é que é? Sim, como é que funciona? Pode durar até 2 anos. Portanto, há fases, as pessoas passam por diferentes fases, por negação e não querem acreditar, faz de conta que foi fazer uma viagem, por sentimentos de culpa, porque é que eu fiz, porque é que eu fiz isto, porque é que eu não deixei ir de viagem, porque é que eu dei a chave do carro para a mão, porque é que... Portanto, primeiro. este tipo de situações acontecem muito, e se eu tivesse dito, porque é que eu não disse tudo o que eu queria dizer? Portanto, é um turbilhão de emoções a nível individual. Agora vamos ver esta questão em termos de impacto na família. Exatamente. Quer dizer, como é que é? Estamos uma série de pessoas, estamos 3, 4, 5 pessoas numa casa absolutamente transtornados. E então, como é que isto vai ser? Como é que se lida? E são pontos diferentes. Uma coisa é o luto individual, a forma como a pessoa lida com a perda na sua essência, no seu interior, e outra coisa é a maneira como esse luto existe numa família. Eu costumo dizer que isto é um entrelaçar, não é? É um entrelaçar, porque quando vivemos em família, as nossas emoções influenciam e são influenciadas pela dinâmica familiar. O que nós sabemos também é um facto que as famílias que têm uma relação já muito positiva, muito boa, em que falam das coisas antes de uma morte, depois, de modo geral, vivem a dor, sofrem, choram, têm os momentos de tensão, mas dão a volta. Torna-se mais difícil quando havia ali tensões. Lembrar sempre que há lutos muito difíceis, há lutos quando nós temos até 2 anos, há lutos muito mais difíceis de fazer, por exemplo, a morte de um filho. A vida inteira sem conseguir ultrapassar. A morte de um filho, a morte de um cônjuge, normalmente leva mais tempo, é algo muito doloroso, ok? E é preciso dar espaço, aquela coisa de faz-te conta. No outro dia num seminário havia uma senhora que lhe dizia: eu tive uma série de mortes este ano e os meus amigos querem que eu esteja, anda a fazer as atividades, não penses nisso. E a senhora dizia: mas eu estou de facto com uma situação de dor e, portanto, é preciso vivermos a dor, resolvermos o luto. Nós dizemos que o luto fica feito quando nós, de alguma forma, conseguimos
portanto, religarmos à nossa vida e relembrarmos a pessoa que partiu sem nos devastar emocionalmente. Não quer dizer que não haja tristeza, não haja saudade, porque essa fica, as memórias ficam. Agora, quando nós nos devastamos emocionalmente, aí é preciso vermos o que é que está a passar, portanto, em que sentimos que não estamos livres para viver a nossa vida. 6 meses depois, um ano depois... O exemplo daquelas pessoas que param. Exatamente. A sua vida parou naquele momento em que perdem alguém, parou e, portanto, nunca mais se reencontram. Há situações de quartos, por exemplo, que se mantêm iguais. Que se mantêm fechados. Há outros filhos a viver nessa casa. E muitas vezes parece que a relação com essas memórias dos pais torna-se mais fortes que os outros filhos. E vamos então, ponto por ponto, falar de, enfim, do modo geral. Obviamente não temos tempo para claro, a sim, todos, exatamente, momentos, a todos os exemplos. A todos os exemplos, mas no caso que estás a falar, Catarina, que é tão grave, enfim, tão antinatural e que ultrapassa qualquer coisa, que conselhos é que poderás dar, não é? Começa por aí primeiro. Há um conselho que nós damos sempre muito às famílias, que é falem sobre a dor. Partilhem, falem do que sentem. Muitas vezes há famílias que não falam, tudo isto é... Há pessoas que se fecham, há pessoas que começam a fazer muitas atividades fora de casa, começam a trabalhar muito mais, há pessoas que resolvem ir viver para fora, portanto, não querem estar ali. Portanto, a ideia de falar, partilhar, tenho saudades, tenho os meus medos, as minhas angústias, inclusivamente, atenção, nas crianças e adolescentes. Muito importante. Cada vez mais estamos a criar as crianças numa redoma em relação ao luto. Uma das coisas que ajuda naturalmente são os rituais que nós temos na nossa cultura. Os rituais fúnebres. Muitas vezes assistimos àquelas situações em que, quando se trata de um elemento, enfim, pilar, digamos assim, numa instituição família, um pai, uma mãe, muitas vezes a esposa ou o marido e os próprios filhos, sejam pequenos ou não, de certa forma é como se fossem considerados socialmente poupados a irem ao ritual fúnebre. Sim. Isso deve acontecer na tua opinião, Catarina? Ou achas que faz parte também de certa forma, do encerrar o capítulo, não é? Sim, sim, é muito por aí. Efetivamente é muito importante. Para já, porque uma das tarefas mais importantes de uma família é assumir. Morreu. Independentemente de crenças que as pessoas tenham a nível espiritual, a nível religioso, de sentir que há uma relação que se mantém, e a relação com as memórias pelo menos mantém-se, e pode haver uma relação espiritual se quisermos, ok? Claro, obviamente. Agora, fisicamente esta pessoa morreu e é aceitar isto. Quer o velório, quer o funeral, de modo geral, tendem a ajudar e tendem também a evitar o isolamento. A falar com outras pessoas, ao reencontro da família alargada, portanto, esses momentos de partilha são efetivamente muito importantes. Sim. Até mesmo em crianças, tu dirias que uma criança pequenina, a partir de que idade é que poderá estar preparada para estar no momento? Olha, eu normalmente recomendo às famílias que avaliem com a criança, mas perguntem à criança. Okay? Tenho muitos adultos, jovens adultos e mesmo adultos, que dizem, adeus. Eu não pude ir dizer adeus à minha mãe, eu não pude ir dizer adeus ao meu pai, eu não pude ir dizer adeus aos meus irmãos. Portanto, ou seja, eu preciso de ir ver ou não. Depende de cada um de nós. Esta questão de tem que ser ou não tem que ser, mas exponham à criança. Deixem a criança falar. As crianças ficam muito assustadas, muitas vezes, verem os pais despedaçados. Mais do que a relação, é muito interessante, mais do que a relação, muitas vezes, com a morte em si, é verem os pais ou as pessoas significativas, absolutamente, ou às vezes, por exemplo, quando há a morte do pai ou da mãe, que os irmãos são separados para dar apoio, um vai para a casa de uma tia, outro vai para a casa do tio. Manter os irmãos é algo que nós recomendamos. Falar com a criança. As crianças, esta questão de afastarmos completamente, que isto é uma coisa recente das últimas décadas, as crianças não fazem... A morte não passa pela vida das crianças. Quando chegam a adultos, é difícil lidar com a morte. Portanto, perguntar às crianças, queres ir, não queres ir? E como é que achas que deve passar também aí? Já entramos num outro capítulo, mas também fico curiosa e esta também é fundamental. Como é que se diz a uma criança? Depende muito da criança, da relação que se tem com a criança, mas falar sobre a morte. Achas que é algo que já deve ser feito aquela conversa de faz de conta que foi fazer uma viagem? Achas que não é? Foi num comboio ou foi num avião e foi para as nuvens? Quer dizer, morreu. Não quer dizer que, olha, para nós aquela estrelinha que está ali a brilhar passa a ser o tio, o pai,
ok? O familiar que faleceu. Mas esta questão de facto, ajudar a criança a lidar com a morte, a dizer é natural sentirmos todos saudades, é natural nós todos chorarmos. É normal. Validarmos que este processo, para quê? Para nos tornarmos livres para viver depois uma vida gratificante e dar um sentido comum, a esta perda. Exatamente. Há uma identidade familiar que é completamente alterada. Há menos um elemento daquela família. Que sugestão é que tu darias, em jeito de término, que sugestão é que darias para as pessoas também que estejam a viver, infelizmente, este momento, para poderem fazer em família? Eu volto a repetir, se calhar que é o mais importante. Falem sobre aquilo que sentem. Há tarefas que vão ser, às vezes era a pessoa que pagava as contas, às vezes era a pessoa que cuidava das crianças. Portanto, como é que há a reorganização? Como é que queremos a memória, mas respeitar muito os espaços e as individualidades. As pessoas têm diferentes formas, aquela ideia de não fazes assim, tens que chorar assim. Não é bem assim. Portanto, darmos o espaço individual, mas mantermos o espaço de partilha e validarmos. Podemos chorar, podemos ficar tristes, podemos não querer estar uns com os outros, mas vamos manter as nossas rotinas, vamos manter os nossos rituais e sempre ter momentos de memórias. Celebrar também as memórias boas que ficam daquela pessoa. Claro. Que é isso que continua a dar um sentido da existência e da identidade desta família, se assim quisermos. Exatamente. Minha querida, foi um prazer receber-te. Muito obrigada por trazer estes temas que realmente mudam também a forma como muitas famílias vivem e olham também para os seus lutos, mas como o Pedro Cheio dizia há pouco, somos todos humanos. Exatamente. Passamos todos Exatamente. Um grande beijo. Muito importante. Obrigada. Não deixes que seja o ciclo da vida a comandar o ciclo dos seus dias e procure que mesmo nos momentos mais cinzentos seja a família o maior apoio de todos, tal como pretendemos ser no seu final de tarde e na segunda parte do nosso programa. Depois deste curtíssimo intervalo, estaremos de volta para virarmos a página aos tons mais escuros, até porque iremos conhecer as boas notícias com Ana Teresa Silva, viajar pelo mundo dos famosos com Cláudio Ramos e ainda aprender a manter a postura ideal, com a rubrica que tem as melhores dicas de exercício em forma, com o Clube L. O stress vai ter os dias contados com a nossa segunda parte. E por isso mesmo, contamos com a sua presença desse lado, já sabe que não se vai arrepender. Até já.